mas é interessante que eles pegam desde das primeiras pinturas que eles acharam lá nas cavernas da França até o esboço do iPod. Hum. Então ele vai mostrando assim como que ao longo da nossa história como sociedade a gente vai necessitando de desenhos para representar as coisas. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Educo Escuta, o videocast da comunidade Educo, que abre espaço e convida profissionais, especialistas em temas relevantes para a educação, para que você possa enriquecer o seu repertório e assim causar a transformação que a educação pede. A comunidade Educo, além do Educo Escuta, conta também com o Educo Apresenta, o Educo Congresso, o Educo Conteúdos e o Educo na Escola. Então, vem fazer parte da comunidade, acessa educo.com.br e ajuda a construir esse processo. Afinal de contas, uma comunidade, ela se faz em conjunto e a gente acredita que educação só se faz em comunidade. Eu sou o Dan Filho, sou analista de educação do SESC em Minas e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, tenho os cabelos castanhos escuros, com alguns fios grisalhos, curtos, os olhos também castanhos, estou usando um óculos com a armação marrom. Estou vestindo nesse momento uma camisa de botão, de linho, na cor verde claro. Estou aqui na minha frente, tem uma mesa com um microfone, do outro lado da mesa está o nosso convidado de hoje, e no fundo dessa mesa uma TV, onde tem um letreiro escrito Educo Escuta. E hoje a gente recebe aqui no Educo Escuta o Lucas Alves. Lucas é artista visual, graduado em psicologia e especialista em design de experiências, storytelling e psicodrama organizacional e educacional. É fundador da Ideia Clara, já produziu centenas de materiais explicativos para grandes organizações. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Dan. Valeu demais. Vamos lá. Vou fazer minha descrição também. Sou um homem branco com cabelo um pouco castanho, já também ficando grisalho, uma barba também ficando grisalha, um óculos de aro arredondado, alguns brincos. Estou usando uma camisa de botão, manga curta, azul marinho. E é isso aí, vamos lá. Vamos junto, né, Lucas? Obrigado pela sua presença, por estar aqui Eu com que a gente. agradeço. Nessa quarta temporada do Educo Escuta, a gente está discutindo muito sobre temas que colaboram com a educação contemporânea, assim. E a tecnologia digital, que já faz parte aqui das nossas discussões, na educação como um todo, mas principalmente na comunidade Educo, ela modificou muito a maneira como a gente se comunica, né? Afinal de contas, o mundo passou por essa transformação aí, a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente se comunica, como a gente tem acesso às informações, ela foi se transformando. E essa comunicação rápida e universal, principalmente que veio por meio dos emojis, né? Ali assim, nas trocas de mensagens, a gente consegue se fazer entender por pessoas que não falam o mesmo idioma que a gente, só por essa comunicação por imagens, né? A gente entende que ela veio lá também, ela dá uma retomada lá da arte rupestre, né? Também que é essa forma de registro, e a gente conseguir fazer uma leitura. Nesse movimento cíclico que é a vida. Eu queria começar essa conversa de uma maneira que você trouxesse para a gente um pouco da sua história e em que momento na sua história você entendeu que o desenho era uma forma de escrita e uma ferramenta potente, assim, de comunicação mesmo, assim. Inclusive, assim, você foi um estudante que desenhava muito? Como é que foi esse processo? Sim, eu fui um estudante que desenhava bastante. E é interessante, eu não tinha pensado nisso, né, mas recentemente, começando a pensar sobre essa conversa que a gente teria, né? Comecei a olhar para minha história, eu era um estudante, eu sou ainda, né, uma pessoa tímida. E eu comecei a refletir ultimamente que o desenho, ele era meio que uma ferramenta para iniciar conversas. Eu não tinha isso na cabeça, né, era inconsciente, né. Mas assim, eu tinha essa dificuldade às vezes de interagir, mas às vezes eu ia lá no quadro e brincava de desenhar alguma coisa, e aí as pessoas falavam comigo. Interessante, né, assim. Só que o desenho, ele naquela época, né, assim, como estudante, eu imagino que a maior parte dos estudantes hoje ainda tenham isso, ele era uma válvula, assim, de, às vezes eu tô entediado na aula, eu vou desenhar, ou tô interagindo com amigos ali que gostam de desenhar também. Não tinha essa dimensão ainda de que o desenho poderia ser uma ferramenta, né, nessa dimensão consciente de que o desenho poderia ser uma ferramenta
para várias coisas, né. E aí eu gostava de desenhar, enfim, fazia lá meus trabalhos de forma independente, fui fazer psicologia e durante a psicologia eu já comecei a ter vislumbres dessa possibilidade, assim, porque eu entrei num laboratório de educação e saúde do Ministério da Saúde, né, e era um laboratório multidisciplinar, não tinha nenhum artista visual Olha. na equipe, mas tinha biólogo, tinha, psiquiatra, cientista social, e lá a gente fazia materiais educativos para poder facilitar o entendimento sobre temas de ciência, no geral, divulgação científica, e também facilitar o entendimento de temas complexos relacionados à prevenção de doenças, né. Aqui em Minas tem esse laboratório foca muito em doenças endêmicas, né, dengue, leishmaniose, por aí vai. Então a gente tinha lá os conteúdos que eram muito complexos, que os cientistas produziam e que eles achavam que estava claro e óbvio, e a gente transformava, às vezes, esse conteúdo em materiais que faziam mais sentido para a população em geral. Essa foi o primeiro momento de pensar assim: "Olha, eu posso usar recursos visuais para facilitar o entendimento". E aí esse entendimento de que o desenho poderia ser uma ferramenta, ele foi vindo aos poucos. Depois de um tempo eu fui trabalhar com educação à distância e aí eu entrei em contato com a área que se chama design de informação, que é uma área do design específica que é também multidisciplinar, né, que usa de recursos visuais do design para também facilitar o entendimento. Então a gente vê muito é muito comum a gente ver peças de design de informação, em jornais, revistas, sites, né, os infográficos são bons exemplos de peças de design de informação. Esses vídeos animados, né, que às vezes se usa para explicar algum conceito também, algum serviço, enfim. E aí, em 2012, mais ou menos, 2011, 2012, eu entrei em contato com um livro que na época ele não tinha versão em português ainda, que agora a versão dele em português se chama Desenhando Negócios, é uma tradução que eu acho que é pobre para o que pode ser, porque às vezes eles fazem uma tradução para vender mais, né? Direcionando para um público Para o público. Mas a ideia, esse autor se chama Dan Rowan. A ideia dele é usar o pensamento visual. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, né? Pensamento visual é um termo antigo, até assim, da década de 60, 70, que um pesquisador chama Rudolf Einstein, ele começa a estudar como as pessoas usam de desenhos simples, rascunhos, rabiscos, para resolver problemas e pensar melhor. Então ele começa a pesquisar isso, como é que as pessoas rabiscam, né? E aí esse autor, esse livro Desenhando Negócios, em inglês ele chama Back of the Napkin, que é parte de trás do guardanapo, né? E porque a metodologia dele foi feita desse jeito. Ele estava indo numa viagem de trem, precisava explicar, organizar uma palestra, e ele começa a esboçar essa palestra fazendo uns desenhos simples no guardanapo. Ele chama Back of the Napkin. E aí ele cria esse método dele específico lá, que tem como base o uso de desenhos simples para explicar ideias, apresentações, né, enfim. E aí o pessoal usa isso muito em empresas, né? E aí um ano depois, 2013, eu descubro uma área que... Sabe aquela sensação assim, é o que eu sei fazer, eu não sabia que existia, né? Tinha um nome para isso. Tinha um nome para isso e gente que ganhava dinheiro, né? E eu tava para montar uma empresa e aí tem um grupo de inovação social aqui em Belo Horizonte, chama Impact Hub, né? E eles faziam cursos para a comunidade deles. E eles fizeram um curso de uma área que se chama facilitação gráfica. Eu falei, gente, isso aqui eu sei fazer isso, sabe? Eu sou formado em psicologia, eu tenho a escuta ali como base, né? E eu faço desenhos simples. Meus desenhos não eram, comparados com ilustradores profissionais, não eram desenhos, assim, tradicionais, né? Então eu entendi que aquilo poderia ser uma atividade que eu faria. E aí eu criei minha empresa, Ideia Clara, que tem como base isso, assim, usar desenhos para explicar coisas. Então a gente faz de tudo, assim, a gente atende clientes de todo tipo, muitos da área educacional, né? E aí fiz uma formação rápida, né, para poder atuar como facilitador gráfico. E minha primeira atuação profissional mesmo como facilitador gráfico foi na área de educação. Era uma palestra do José Pacheco, da Escola da Ponte. Então a facilitação gráfica é assim, a gente na época estendia um grande papel na parede, né? Ou num quadro, enfim. E à medida que a pessoa vai falando, a gente vai registrando aquilo de um jeito diferente, com ilustrações, com texto, vai fazendo conexões ali visuais para que as pessoas que estão assistindo tenham um recurso diferente para
para entender aquele conteúdo, né? E aí era isso. Então eu fui fazendo e Caminhando esse caminhando esse caminho. A facilitação gráfica é um tipo de linguagem acessível, né? Assim, eu fico pensando nesse lugar, né, que a gente tem essas pranchas hoje, quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade, da ideia da linguagem acessível, dessas pranchas, a ideia de se comunicar facilmente, rapidamente, com pessoas que não têm, às vezes, talvez um repertório, um arcabouço, ou porque tem alguma limitação ali de compreensão de entrar naquilo. Embora eu entenda que ela não é direcionada para esse fim, mas ela poderia usar para isso. Poderia. Eu tô te falando isso porque, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, o que é de fato a facilitação gráfica, assim, e como que ela se aproxima ou se distancia um pouco desses outros tipos de registro virtual, como visual, como você disse, o infográfico, o mapa mental, né? Que são, talvez, pensando na área da educação, mais acessíveis no sentido de que as pessoas, quando eu falo mapa mental ou infográfico, imediatamente elas conseguem identificar o que é, né? A maioria. Mas talvez a facilitação gráfica não, né? Nesse lugar. Então, o que ela se aproxima, se distancia e assim, de fato, o que é de fato, assim? Então, eu acho que todos esses recursos que você citou, eles fazem parte de um grande arcabouço, né? Assim, podem estar dentro desse arcabouço que eu disse, do design de informação. Tem gente que coloca isso tudo dentro de um termo que é representações gráficas. Como é que a gente representa informações de forma gráfica? Então, um sketch, um esboço de um projeto, de uma roupa que alguém vai fazer é uma representação gráfica. Um mapa mental é uma representação gráfica de uma ideia. O infográfico é a mesma coisa, a facilitação gráfica é a mesma coisa. A diferença, muitas vezes, é o suporte, onde que esse produto está sendo feito, esse artefato está sendo feito. Então, o infográfico, normalmente, ele é feito com um tempo de produção maior, no computador, na maioria das vezes, né? Então a gente vê, eles são mais digitais, às vezes usa de foto, de esquemas mais elaborados. O mapa mental pode ser feito tanto digital quanto à mão, né? E a facilitação gráfica, ela tem um componente que é um pouco diferente dos outros e específico, né? Que ela é feita em tempo real. E na maioria das vezes ela é feita por pessoas que são profissionais da área, não necessariamente artistas. Uma coisa que foi interessante, assim, quando eu fiz essa formação, isso foi em 2013, né? Hoje já está diferente o cenário. Mas a maior parte das pessoas que faziam facilitação gráfica, elas não eram formadas em áreas de arte, design ou artes visuais. Então, a gente tinha colegas de profissão, no meu caso, né? Eu psicólogo, a gente tinha uma colega bióloga, vários administradores de empresa, porque a base da facilitação gráfica, ela tem um elemento que é o desenho, mas a base dela é a escuta do grupo, do que está sendo dito, e a transformação desse conteúdo, né, que a gente capta, em algo que faça sentido. Então, uma pessoa que às vezes tem uma formação em educação, né, em pedagogia, ou uma pessoa que tem um entendimento de como que um grupo funciona, às vezes ela vai fazer uma facilitação gráfica mais rica do que um artista visual, porque às vezes também a pessoa tem os vícios dela ali de desenhar de determinado jeito, e esse tipo de atividade, ele demanda um desenho mais simples e rápido, né? Entendi. E aí, entrando nisso que você trouxe também, assim, como a possibilidade de ser algo que amplia a acessibilidade de um conteúdo, pensando, né, nessas práticas, de certa forma, a gente sempre, assim, todos nós temos um não entendimento de algo, né? Sim. Então, assim, vai ter gente que às vezes vai ter realmente uma questão cognitiva, mas a facilitação gráfica muitas vezes é usada para poder nivelar o entendimento das pessoas. Então, tem um especialista que vai falar sobre um tema, e aí a pessoa que está escutando não necessariamente ela vai saber sobre aquele tema. Então, a facilitação gráfica, ela meio que faz uma mediação, independente se a pessoa tem alguma questão ou não, né? Então, pode servir para isso, ou para isso que você trouxe também de potencializar o entendimento para a pessoa que tem alguma limitação, né? É como se a gente nivelasse uma
pelo menos naquele grupo que está fazendo parte daquela fala, daquela exposição, a gente sai dali todo mundo com um ponto específico que a facilitação está apresentando e eu acrescento aquilo à minha leitura daquilo que foi, né? Sim. Eu tenho um material a mais para além da leitura única que eu faço, que é minha, né? Única no sua. sentido de ser individual, eu estou ouvindo, mobilizando os meus repertórios, né? O conhecimento que eu tenho. Isso é massa demais, assim. Uma coisa me chama muita atenção quando você fala, né, dessa preparação e que o elemento principal, talvez, da facilitação gráfica seja a escuta, né? No sentido de que, tipo, eu preciso desenvolver uma escuta ativa, mais do que necessariamente saber ter traços muito definidos na questão do desenho, né? Do que é gráfico ali mesmo, né? Eu queria puxar a partir disso, que você conversasse a partir da sua experiência com a facilitação gráfica, principalmente na educação, assim, né? Eu sei que você já trabalhando em escolas, fazendo cursos para professores ou tal nesse caminho, quer pensar quais que são as contribuições que o pensamento visual, que a facilitação gráfica, ela traz para produzir ambientes de aprendizagem mais colaborativos ou ao mesmo tempo mais significativos, trazendo mais sentido, como que ela alimenta processos mais criativos de aprendizagem, assim? Ou pode alimentar, né? Pode. Eu acho que a gente pensa nessa prática da facilitação gráfica, né? Acho que a gente pode expandir e pensar o uso dessas representações gráficas, né? Assim, a facilitação gráfica, como eu disse, é algo que é mais de um profissional que está ali. Então, às vezes, uma pessoa que está na escola, ali, uma professora, um professor, enfim, um gestor educacional, vai falar assim: eu não sou desenhista, eu não vou fazer, né? Isso. Então, às vezes a gente é contratado, né, para poder fazer essa transformação do conteúdo. Mas essas representações gráficas como recurso, elas podem entrar em diversos espaços ali do processo, né? Assim, desde uma mediação de uma conversa entre família e escola para poder definir um caminho que a escola está tomando, ou para poder escutar o que a família está trazendo, né? Assim, às vezes para uma reunião de feedback, ou dentro da própria sala de aula mesmo, pode-se pensar caminhos possíveis de incorporar o desenho. E aí, acho que a facilitação gráfica ela traz uma ideia importante, assim, que é o uso de desenhos simples, né, como eu tinha dito. Então, assim, esse próprio autor mesmo, o Dan Rowan, ele fala assim que as pessoas elas se conectam muito mais quando o desenho é simples, né? Às vezes a pessoa quer fazer aquele material mais elaborado e aí a gente perde a conexão, porque a gente é humano e a gente, ainda mais agora que a gente tem inteligência artificial que está fazendo aquele tanto de coisa, né, assim, visual, quando a gente faz aquele rabisco torto, a gente se conecta com isso que é estranho nosso, assim, né, que é humano mesmo. Sim. E assim, pensando dentro dos ambientes de aprendizado, eu acho que a facilitação gráfica, as representações gráficas, enfim, o pensamento visual, que tem como base isso da escuta, e aí quando a gente fala da escuta, não é só a escuta do ouvido, do som que entra no ouvido, né? Mas uma atenção sensível, assim, uma disposição para entender no momento presente o que está rolando. Então, a nosso trabalho ali, quando a gente está fazendo isso em tempo real, assim, demanda uma atenção constante, né? E isso ajuda, né? Se a gente parar para pensar, assim, quando você vai criar um resumo visual, não tem como você não ter atenção, né? Você tem que se apropriar daquele conteúdo para poder conseguir colocar no papel algo que faça sentido para você, né? Então entra muito essa questão também da autoria, que eu acho que é interessante, assim, a gente, diferente que quando você faz um resumo em texto, né? Que às vezes você está fazendo uma transposição ali, está pegando pontos-chave, um fichamento, às vezes copia um parágrafo ali e transfere. Quando você usa de elementos visuais, de desenho, mesmo que seja um desenho simples ali, né? Você começa a ser coautor daquele material, sabe? E aí, você sendo coautor, você se apropria mais desse conteúdo, né? E aí sempre vai ser diferente. Isso que você estava falando assim, quando você está assistindo uma palestra, você recebe a facilitação gráfica de alguém que estava externo, você incorpora aquilo às suas interpretações também, né? Então você amplia, né, o repertório. E isso, às vezes, dentro de um
processo educativo, é interessante, um exemplo que pode ser feito, assim, é estimular os estudantes a criarem seus resumos visuais, né? Tem um método que é interessante, assim, de duas pesquisadoras da Universidade Federal do Paraná, é a Stefania Padovani, uma delas, né? Que criou um método lá que se chama representações gráficas de síntese. Como é que é esse método? Dentro da sala de aula, ela aplica isso muito nos cursos de design, né, nas disciplinas de design, mas eles têm ampliado, eles têm feito pesquisas para ampliar para outros contextos, né? Depois que ela dá uma aula, que eles fazem lá uma aula específica, os grupos se reúnem e fazem registros gráficos coletivos para poder falar o que eles aprenderam sobre aquela disciplina. Depois que esse registro gráfico é feito, eles compartilham esse registro gráfico com o grupo do lado, né? Assim. E aí esse grupo vai falar assim, olha, esse registro gráfico seu pode ser melhorado com determinado elemento, e aí as pessoas vão circulando. Então, assim, elas definem esse método como um método de aprendizagem colaborativa mesmo, assim. Só funciona nesse método que elas pensam se for colaborativo. Não é um negócio que o aluno fez dentro do caderno dele e guardou, sabe? É algo que coletivamente eles constroem ali e falam assim, e depois eles validam entre os pares para falar, isso aqui fez sentido, não fez. Então é algo interessante porque aí tem isso da autoria, mas uma autoria coletiva. Então acho que tem várias possibilidades de usar esses recursos como suporte para potencializar as experiências. E eu fico pensando que é uma maneira de você trazer um pouco do universo do que a gente está vivendo agora, né? Assim, dessas produções, das imagens que estão aí, dessa enxurrada de imagens que a gente vivencia, mas que a gente não se dá conta delas. Eu acho que também ajuda a desenvolver um olhar crítico para esse estudante que está com a gente ali, para essas imagens, né? E tomar consciência dessas imagens. Porque o que eu acho mais legal quando eu tenho contato com uma facilitação gráfica, um relato gráfico ali de algum contexto, é que eu fico pensando assim, quanto de repertório a pessoa que desenvolveu aquilo ali precisou ter para poder fazer leição daquele ícone, daquele símbolo, daquele grafismo, daquela textura, para construir aquilo associado àquela palavra, né? Porque a gente, uma coisa que eu sempre pensei, assim, estando dentro da escola, é o quanto que a escola faz um processo de letramento da escrita, então a gente é forçado a desenvolver esse poder de síntese por meio da escrita ao longo de toda a vida escolar, mas a gente não é forçado ou instigado e convidado a desenvolver esse mesmo poder de síntese na percepção visual, assim, gráfica, né? A gente tem isso muito na educação infantil, quando a gente vai desenvolver muito a ideia do desenho e a importância dos traços para a construção daquele ser e da forma dele se comunicar. A gente faz a leitura, né, da evolução de uma criança por meio dos desenhos que ela traz. E de repente a gente para com isso. De repente para. E a gente concentra tudo na escrita ali e esquece que as imagens vão dizer muito, né, do desenvolvimento. Isso é esse movimento, assim. E você estava trazendo ali no início da fala sobre os emojis, né? E sobre as pinturas rupestres. Tem um livro que é interessante, chama 100 Diagramas que Mudaram o Mundo. Eu acho que não tem uma versão dele em português, não. Mas é interessante que eles pegam desde as primeiras pinturas que eles acharam lá nas cavernas da França até o esboço do iPod. Então ele vai mostrando assim, como que ao longo da nossa história como sociedade, a gente vai necessitando de desenhos para representar as coisas. Então tem os esboços que o Charles Darwin fez sobre a genealogia lá das espécies, tem o iPhone, tem os manuais, tem mapas, tem, enfim. E isso que você falou, assim, a gente, na nossa educação, a gente vai sendo conduzido a deixar o desenho de lado, como uma representação da infância, né? Que a infância é desenho. Então, assim, no nosso trabalho acontece isso muitas vezes, assim. As empresas contratam a gente para poder fazer um desenho sobre um manual um código de conduta. Então eles falam assim, a gente está com um negócio muito denso, mas a gente não quer infantil, não. Como se infantil fosse ruim, né? Aí a gente tem que achar um meio termo, assim, porque o adulto não pode
se vincular tanto ao desenho, porque senão ele vai parecer criança, né, besteira. Mas aí só que essas coisas elas emergem, não tem como a gente deixar isso escondido, assim, Uhum. porque constantemente a gente tem movimentos que mostram pra gente que a gente precisa desses elementos, né, então agora tá na moda desses livros de colorir, né, Sim. 12 anos atrás também tava, assim, então aí para, não, isso é coisa de criança. Volta. Aí você vê gente na internet falando: "Ah, onde a nossa sociedade foi parar, estamos ficando infantilizados", né. Uhum. Mas é uma necessidade nossa de se conectar com algo que a gente vai deixando e a gente precisa disso para se comunicar, né. Sim. Ainda mais agora com esse volume grande de informações, então, eh, é algo para a gente achar um meio termo, não necessariamente a gente vai abrir mão da escrita, né, Uhum. assim, o desenho ele entra muito para complementar a escrita, eu não vou deixar de ler Grande Sertão Veredas, mas eu posso, às vezes, pegar e transformar isso num resumo que faça sentido para mim, assim, desenhando aqueles elementos que fazem sentido. Mas a minha experiência com aquela literatura, ela vai continuar sendo potente Uhum. daquele jeito, né, assim, é pensar como que eu articulo essas 2 linguagens Sim. para potencializar mesmo, Eu né. fico pensando que é uma maneira da gente se apropriar daquilo, né, daquilo que a gente está tendo contato ali, seja ouvindo, seja lendo, e Uhum, transformar aquilo. Eu te perguntei no início sobre se você era um estudante que desenhava muito, e ao mesmo tempo você trouxe a referência do livro, né, da escrita atrás do guardanapo, de que eu lembro muito de quando lá atrás, né, a gente não tinha telefone de celular, a gente ficava lá com um telefone fixo, a gente ficava, né, rabiscando numas uhum. folhas, nos papéis, e aí eu lembro que em 2015 eu estava fazendo mestrado fora e eu tive contato com uma dupla de artistas, educadoras e artistas, chama Nubal. São Uhum. duas, uma delas se tornou uma amiga, inclusive, assim, e que elas tinham um projeto chamado, artístico chamado Hoja de Atrás, elas são espanholas, então a folha de trás, né, do caderno, e aí, que era exatamente isso, elas chegavam numa escola e passavam nas salas dos estudantes, geralmente ensino médio, final, ensino fundamental, anos finais mesmo, ali oitavo, nono ano, ensino médio principalmente, e saía pedindo, solicitando para os estudantes a doação da última folha do caderno deles, assim, né? Eu fiquei lembrando muito das minhas folhas de caderno, assim, dos meus colegas, nas finais era onde a gente escrevia aquilo que não fazia parte, aquilo que era educativo, mas não era conteudista relacionado à escola, assim, né? E aí o que elas faziam? Ela pegava essas folhas, fazia uma decupagem, uma classificação desses desenhos, né? Pegava ali, separava, e depois elas faziam uma intervenção, geralmente no pátio ou na quadra da escola, então um espaço amplo, com giz de quadro mesmo, e elas ampliavam esses desenhos ali, com uma ideia de tornar público ali mesmo aquilo, né? Aquilo que foi feito. Um pouco para questionar qual que é o espaço que a criatividade tem dentro da escola, né? Dentro da sala de aula, que acho que dialoga um pouco com isso que a gente está falando, de que os desenhos eles são interrompidos, né? Essa forma da gente representar o que a gente pensa, o que a gente vivencia, o que a gente está sentindo por meio de formas visuais que não são letras construindo uma frase, isso é interrompido, né? Assim, e a gente, o que elas trazem nesse trabalho é isso, assim, qual que é o espaço que a escola dá para a criatividade, ou não dá. E aí eu queria que você trouxesse um pouco nesse caminho de como que a gente pode explorar melhor a criatividade no contexto educativo a partir dessa sua experiência, mas pensando assim, de uma maneira prática mesmo, assim, dessa experiência que você tem com o pensamento visual, com a facilitação gráfica dentro da educação, passando por muitas escolas, tendo contato com professores, assim, pensando praticamente mesmo, como que um professor pode incluir o desenho nas aulas dele de uma maneira que não seja infantil, sabe? Ou que seja infantil, mas que seja consciente. Estou fazendo uma paródia aí com esse Uhum. texto que você trouxe com essa fala. É interessante, né, assim, até o nome dessa intervenção delas é simbólico, né, de Sim. falar assim, a gente normalmente deixa a criatividade na folha de trás, né, assim, na última folha. É. 95 folhas do caderno são marcadas por texto e a Uhum. criatividade fica meio que apartada, né. Acho que o primeiro ponto de reflexão para a gente pensar é tirar ela da folha de trás, né, assim, como é que a gente consegue incorporar ela como algo que está dentro ali, sabe. E não é fácil mesmo, porque isso que a gente está conversando, assim, a gente é educado a ir parando de pensar dessa forma. E aí chega
na idade adulta vai trabalhar na escola ou em outras empresas, eles falam: "Ah, você tem que ser criativo", mas a gente foi constantemente, sendo pautado, né, a gente vai pensando nesse texto que é pautado, tudo do mesmo tamanho, linear, né, assim, no máximo uns tópicozinhos que você coloca. Dá pra gente pensar várias ações, assim, desde disso, assim, de medir, de pensar como que as pessoas estão entendendo aquele conteúdo, então elas vão fazer resumos visuais. Eh, eu tenho um exemplo que é interessante, assim, uma professora que fez um dos nossos cursos, né, fez já há bastante tempo, a Karina, ela é professora de geografia, ela era aqui de BH, agora ela tá dando aula em Curitiba e de vez em quando ela me mandava assim: "Olha, fiz essa intervenção com os alunos", assim. Então, ela primeiro que ela se colocava num espaço de vulnerabilidade também, de falar assim: "Olha, esse aqui é o meu traço", né. Então ela, às vezes, ela fala assim: "Ah, vou falar sobre, sei lá, cartografia", então ela ia até o quadro, colocava lá o tema principal, cartografia, punha pequenos elementos visuais ali, né, bem simplesinho mesmo, e ela convidava os alunos a ir para o quadro e desenhar junto. Então, já começa esse processo de coautoria, não é assim: "Olha, gente, preparei esse quadro bonitão para vocês aqui", né. Então, ela dava esse ponto, né, de partida, e aí ela me mandava as fotos. Aí o menino ia lá, escrevia lá, puxava uma setinha com a letra dele, com o desenho tosco dele lá, punha lá uma reguinha falando do sistema métrico. Aí a menina ia lá e fazia um barquinho falando, então assim, isso já começa a perceber como é que cada pessoa está também entendendo aquilo que você está trazendo. Isso amplia esse senso de autoria, então e aí a última foto que ela mandava era os alunos em volta do quadro, assim, tirando foto, rindo, né. Quando é que você vê um aluno fazendo isso, né, num processo? Por quê? Porque ele também é criador ali, né. Sim. Então isso é uma possibilidade, assim, de intervenção ali, de estar junto, isso da escuta, então quando, às vezes, uma pessoa traz uma dúvida, você coloca ela visualmente no quadro, também dá essa sensação de que você faz parte, não necessariamente a pessoa precisa ir lá desenhar, sabe. Então nesses trabalhos que a gente faz, principalmente em mediação de grupos, quando a pessoa fala e eu desenho, a pessoa fala assim: "Ó, isso é tão importante que entrou num desenho, né", sabe. E aí não necessariamente é pela complexidade do desenho, sabe. Uma coisa que eu fui vendo, assim, ao longo do tempo, meus primeiros trabalhos como facilitador, eles eram bem simples, assim, eram uns bonecos de bolinha, com as setinhas, e eu percebo, e aí hoje com o tempo, né, assim, você vai passar mais de 10 anos, 12 anos, vai aprimorando, aí vai lá: "Agora eu vou fazer um desenho tal, elaborado", ainda mais agora que é digital. A interação com as pessoas era diferente, sabe, assim, eu sinto que quando era mais simples, Aham. as pessoas iam falar assim: "Ah, esse aqui representou isso, esse aqui é tal ideia, ó, esse aqui que eu falei tá aqui". Com o tempo elas fazem perguntas assim: "Ah, que programa que você usa? Ah, eu achei que era um aplicativo que fazia sozinho. Ah, você desenha há muito tempo, eu não consigo fazer nenhum boneco de palito". Então assim, eu fui percebendo que a qualidade do desenho foi aumentando, mas o nível de envolvimento emocional das pessoas com aquele conteúdo não necessariamente foi aumentando também, talvez tenha até diminuído com o Aham. tempo, né. Então uma coisa para pensar, assim, dentro do ambiente educacional, às vezes você fazer um desenho muito feio, dentro dos nossos padrões estéticos, às vezes é um ponto de partida para a pessoa falar assim: "Uai, o professor fez esse desenho estranho aqui, eu posso também ir lá no quadro, como os alunos da Karina aí, e falava assim: 'Ah, se eu fizer aí tudo bem'". Mas ao mesmo tempo é importante, criar um ambiente de segurança para a pessoa se sentir à vontade, porque assim, a gente é educado né, a escrever muito, e uma coisa que eu percebo muito, assim, nos cursos, né, assim, a gente não costuma zoar a escrita do outro, né. "Nó, esse Uhum. texto seu aí não tem conexão nenhuma, não tem É coesão, infantil. é infantil", mas quando a gente está trabalhando com educação de adultos para eles aprenderem a usar o pensamento visual, normalmente um zoa o outro: "Olha esse desenho seu, parece não sei o quê". Porque é isso, acho que a gente vai entrando num processo de julgamento, Sim. né, com
em relação a esse resultado, como se ele precisasse entrar dentro de padrões específicos, né? Sendo que na escrita não, assim, a gente vê cada um tem da sua forma de escrever, sua poética ali. Então acho que tem possibilidades, assim, sabe? Desde a mediação de uma conversa até planejar um conteúdo, usar o desenho, às vezes incentivar o aluno a fazer rabiscos para estruturar seu pensamento, não necessariamente ele precisa, né, assim, vai fazer uma redação, por que não por que não esboçar a lógica dessa redação que ele vai fazer com elementos simples ali, porque aí você começa a ter uma visão do todo, né, diferente de você seguir de uma forma linear, né. Eu acho massa isso, assim, porque a primeira vez que eu tive contato com essa ideia do pensamento visual, na verdade, com essa ideia de registro gráfico, assim, estava fazendo mestrado fora, e aí foi a primeira vez que eu vi uma menina fazendo isso, que inclusive a conhecia, assim, numas palestras, ela tava ali, fazia foto, mas era um registro para ir para a internet, para subir no Twitter ali, naquele momento. Ela fazia uma foto e fazia interferências nessa foto ali, assim, pá. Eu achei aquilo muito incrível. E logo que eu voltei e tive contato foi quando eu te conheci e o trabalho, eu falei, gente, isso é muito massa. E a partir daí eu comecei a usar isso como processo de preparação de aula. Então eu planejava minhas aulas com esse contexto justamente porque eu pensava, cara, se eu conseguir traduzir isso aqui, né, com tão pouco tempo de aula que eu tenho, numa expressão gráfica, eu vou conseguir ser mais assertivo, fazer uma seleção ali daquilo que é mais importante, estabelecer conexões, analogias, metáforas, para poder ser assertivo no pouco tempo que eu tenho e ainda assim, como trabalhava com uma disciplina de arte, de teatro, ainda faço a conexão com o conteúdo dessa área de conhecimento. Assim. Então, eu acho massa quando a gente se apropria mesmo das ferramentas e elas vão fazendo sentido. Assim. Nós estamos chegando no final aqui. Então, para finalizar esse caminho, eu queria te convidar, assim, que indicações que você faz para esse educador que quer pesquisar um pouco mais, quer ter contato, né, com essa abordagem, com essa ferramenta. Eu acho que tem alguns livros, assim, em português a gente não encontra livros voltados especificamente para a área de educação, então tem que fazer essa transposição ali e falar assim, como é que eu pego esse conteúdo e aplico à minha realidade, então tem alguns livros. Tem esses artigos científicos relacionados à representação gráfica de síntese, não ensina a fazer, mas fala sobre evidências, né? Acho que é um pontapé para a pessoa encontrar aí pesquisas que têm sido feitas. Mas a gente pode criar um material, né? E deixar disponível para quando a pessoa assistir, vai estar lá. Aí, né? Enfim, a gente pode fazer um material resumindo essa nossa conversa, trazendo elementos que são importantes e indicações de livros, vídeos, né? Tem muito TED Talk também que fala da importância do rabisco no processo ali de entendimento de informações. Então a gente pode elaborar um material e mandar para o pessoal. Maravilhoso, acho incrível que a gente já está saindo daqui assim, cheio de conteúdos para a gente de fato aplicar isso no dia a dia. Eu fico pensando muito de quanto que a internet maravilhosa deu pra gente e dá pra gente cada vez mais possibilidades de acessar conteúdos e produções de conteúdos de pessoas que a gente às vezes não teria acesso assim, mas ao mesmo tempo com a vasta possibilidade, com a vasta oferta, a gente precisa conseguir peneirar aquilo que faz sentido. E como educa isso, a ideia é a gente sair do campo das ideias, da elucubração, da reflexão só, e pegar isso tudo e levar para a prática. Isso precisa fazer uma transformação. E acho que a gente precisa instrumentalizar as pessoas, é importante sobre isso. Então, Lucas, valeu demais. Obrigado. Obrigado por esse momento. Você acessa lá, educo.com.br, lá na Educo Conteúdos, vai ter esse material que o Lucas acabou de prometer para a gente aqui agora. E você vai ajudar também a gente na construção dessa comunidade, vai compartilhar e entender todos os eventos que a gente vai fazendo, proporcionando, o material que a gente produz também que está aqui. Então, um abraço, aguardo você no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.